Rapaziada, que sensação horrível que fica depois dessa eliminação da Copa do Mundo de Clubes. Nós torcedores ali depois do jogo ficamos de cabeça quente, putz. É difícil abrir um sorriso, mas não foi bem isso que a gente viu depois da entrevista coletiva de Estevão e Abel Ferreira, depois da eliminação do Palmeiras, da competição onde, podemos dizer, era a competição mais aguardada, a competição que a gente mais criava expectativa de tentar chegar longe, e era possível. Muito possivelmente o Palmeiras vai participar de outras Copas do Mundo de clubes, mas vai ser difícil, as coisas sabem ter esse caminho tão que dava pra vislumbrar uma final. Cara, o Manchester City caindo da nossa chave, era o adversário mais temido, acabou saindo pro Al Hilal, que saiu também pro Fluminense. Se a gente passa, era um Palmeiras e Fluminense numa semifinal, e se ganha, vai pra final. Deu a coincidência dos gigantes europeus caírem todos dos outros lados da chave. Infelizmente tivemos essa derrota, onde o Palmeiras não conseguiu fazer muita coisa, não teve repertório ofensivo, se preocupou muito em não perder no primeiro tempo, conseguiu buscar o resultado com o Estevão, só que aí teve a falha do Everton, todo mundo já sabe. O que vem deixando a torcida do Palmeiras extremamente puta. Entrevista coletiva, onde Abel Ferreira e Estevão aparecem rindo, parecem que não sentiram o peso da derrota como torcedor. Isso daqui eu vejo como uma coisa extremamente negativa, rapaziada. Você ter o seu líder e, na teoria, o seu melhor jogador reagirem assim depois da maior derrota da temporada até aqui, eu pelo menos falo que vai ser a maior derrota. O Palmeiras pode chegar aí numa final de Libertadores, Copa do Brasil, mas em termos de expectativa que foi se criando no caminho, a gente vislumbrando uma final de Copa do Mundo de clubes, e aí chega na entrevista coletiva, depois de uma pergunta do Facincani, depois eu até posso mostrar aqui pra vocês que o Facincani já fez algumas críticas ao Estevão, talvez ele pode ter levado isso daí também pro lado pessoal, mas mostra um pouco do descaso. Eu duvido que algum torcedor do Palmeiras ontem, depois da partida, tenha reagido de uma forma dessa daqui. Estevão, ele ainda é um moleque muito novo, tem 18 anos, e essa parada da risada, eu acho que ele usou aqui, ó, como um mecanismo de defesa. Sabe quando você tá nervoso, não sabe muito o que falar, não sabe como se explicar, e aí você tem uma risada pra tentar? Eu acho que é alguma coisa instintiva do corpo. É que, mano, é uma cena patética, rapaziada. A continuação é bem complicada, não tem muita justificativa. Eu acho que de começo, essa parte do sorriso foi tipo uma autodefesa do corpo. Eu vejo o Estevão, ele como um moleque que não se expressa tão bem, nas entrevistas é um pouquinho travado, é um pouco tímido, tem tudo isso. Pegou muito mal, esse momento aqui é cara fechada, falar que foi uma merda o jogo, não conseguiu fazer, não conseguiu render, não conseguiu trazer a classificação pro time do Palmeiras e pronto. Cara, você sorri, esse desinteresse com o assunto é completamente inaceitável, rapaziada. E aí fica nisso daqui, ó, Palmeiras posta aqui um vídeo de despedida do Estevão, o moleque da base, o moleque que carregou o time em 2024. Mano, olha boa parte da torcida, o sentimento que tem, carinha o cará, que se fefe, esse bagre, nunca fez nada pelo Palmeiras, nunca ganhou nada por nós, sabe? Um sentimento de revolta por um moleque que carregou o time em 2024. A última impressão que o Estevão vai deixando com a camisa do Palmeiras, não é nada boa, rapaziada. Se a gente pega aqui os comentários, ó. Não, obrigado. Saiu sem criar laços, não deixará saudade. Palmeiras só foi um trampolim na sua carreira. Olha aí. Nunca será um Gabriel Jesus, um Danilo aqui, né? E o Hendrick. Ele saindo aqui também rindo, ó, com os jogadores do Chelsea depois da partida. É foda, rapaziada, é foda. Eu acho que o Teus, ele deixou a melhor expressão dessa nova geração que tá vindo e não sabe muito lidar quando é colocado em situações de pressão. Mano, perceba, a nossa geração de jogadores TikTok está fodida. Rafinha não sabe dar uma entrevista. Estevão só aparece para dar entrevista, para dar risada e fazer piada e falar merda. Sabe, nunca leva um assunto a sério, como devia ser. Hendrick na entrevista diz que o ídolo dele é o Bob Charlton. Tudo mais. Pegou muito mal, rapaziada. Se a gente for ver mais aqui, ó, o que o pessoal tá falando, realmente soou como uma parada de arrogância por parte do Estevão. Show de arrogância e prepotência na sua última entrevista pelo Palmeiras, logo depois de ser eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Apesar da eliminação, Estevão marcou um belo gol e foi eleito o melhor jogador da partida. Então, foi participar da entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira.
um jornalista perguntou ao camisa 41 o que faltou para o Palmeiras se classificar. Estevão encarou o jornalista, riu com o deboche e devolveu a pergunta para o jornalista, pedindo a opinião dele do que havia faltado. Depois que o jornalista deu o seu ponto de vista, o Estevão começou a rir de novo e começou a sussurrar algo para o Abel Ferreira. Na sequência, numa arrogância e prepotência absurdas, Estevão disse: "Vamos lá, eu não vou abrir meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala. Eu quero um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz." Essa resposta de Estevão tem a ver com a sua declaração de que estava difícil focar no Palmeiras, já estando acertado com o Chelsea. Por isso, todo esse deboche e caras e bocas na resposta. Nas redes sociais, a postura de Estevão tem sido duramente criticada pelos torcedores. E muitos opinaram que se ele tiver esse tipo de postura daqui pra frente, vai acabar destruindo sua carreira e perdendo seu talento por uma marra desnecessária. Pior que ainda teve essa, né, dele falar que tava difícil se concentrar. Os jornalistas criticam de um jeito maldoso, todo mundo viu que ele deu tudo de si e tem pergunta besta. Pô, mano, mas é entrevista coletiva, o que faltou pro Palmeiras conseguir? Eu não achei que não teve nada demais na pergunta. O moleque tem 18 anos, é apenas uma criança, então releve. Esse sorriso dele não foi de deboche, então eu acho que teve um pouco disso de nervosismo. Mas tem algumas partes ali de sussurrar, falar uma parada que, mano, não condiz muito com o que a gente até já viu do Estevão. Um moleque que vem de boa família, muitas vezes tem falas inocentes, tipo aquele bagulho dele falar que tá com um pouco de cabeça lá fora, se imaginando jogando no Chelsea, quando ele ainda tá vestindo a camisa do Palmeiras numa Copa do Mundo de clubes. É complicado. Até um tempo atrás teve essa declaração aqui do Facincani, que foi o cara que fez a pergunta pro Estevão na entrevista coletiva. Talvez ali o Estevão já tenha visto alguma declaração do Facincani sobre ele e tenha reagido dessa forma, porque de fato não é o comum o Estevão responder dessa forma as perguntas feitas a ele. Vamos ver aqui, ó, a crítica que o Facincani tinha feito a ele. De novo, o Estevão teve a chance para tentar encaminhar a vitória e dos pés dele não saiu, né? Um gol perdido, uma jogada bonita. Acho que o Estevão, quando deu o primeiro tapa, já poderia ter batido no ângulo cruzado, como muitas vezes ele faz no Allianz Parque. Ele quis costurar até o fim, beleza, podia fazer um golaço, mas tem horas que simplificar é melhor do que você enfeitar. Então o Palmeiras passou o primeiro tempo um pouquinho mais com perrengue por causa desse tipo de oportunidade que não se pode perder, ainda mais em Mundial de Clubes. O Estevão tem que entender que Mundial de Clubes não se brinca. Ou você vai lá e resolve, ou você vai lá e faz o gol, ou então você pode se arriscar a levar um resultado para casa que pode te tirar a chance de fazer uma história bonita numa competição desse porte, né? E é essa cobrança que tem que ser feita pelo bem do Estevão. É o Estevão voltar a ser um jogador decisivo ou se tornar um jogador decisivo em partidas pesadas. E era o que eu sempre falava do Flaco Lopes, que eu sempre falava de vários jogadores. Tem jogos especiais que o cara tem que aparecer. É o jogo que vai dar credibilidade. É o jogo que vai fazer a gente vir aqui e falar bem do cara. É o jogo que vai fazer com que esse cara ganhe confiança dos dois lados, para ele dentro de campo e para nós aqui fora. Pior que nem foi uma cobrança tão dura, né? Não teve nada demais. Aí também teve uma abordagem aqui do Jorge Igor, que ele questionou, será que o Estevão sai como ídolo do Palmeiras? Acredito que não, ele não sai com o status de Gabriel Jesus, não sai com o status aqui também de Endrick. Vamos ver o que ele falou? Ídolo do Palmeiras, eu não acho. Eu acho que Gabriel Jesus saiu como ídolo, ganhando Copa do Brasil, ganhando Brasileiro. Endrick saiu como ídolo, sendo muito importante numa virada de Campeonato Brasileiro. O Estevão não conseguiu, nessa expressão, né, conquista assim, o Estevão não conseguiu como rosto, como figura importante, decidindo jogos, né, sendo campeão de algo grande, né, dessa forma. O Estevão não conseguiu. Então acho que não sai como ídolo, sai como alguém muito talentoso, que acho que poderia ter feito mais com a camisa do Palmeiras. Eu também acho. Eu não acho que são totalmente infundadas as críticas. Só que eu acho que alguns rótulos também são muito pesados por um garoto de 17 anos que está claramente em desenvolvimento. Então, acho que é isso. Acho que vai ficar uma sensação lá na frente
de caramba, né? Pô, o Estevão poderia ter feito mais com a camisa do Palmeiras, olha o talento, mas pô, ele não estava pronto. Cada um tem o seu processo, gente. Tem gente que amadurece mais rápido, tem gente que precisa de um tempo maior, né? Tem gente que já explode imediatamente quando sobe pro profissional. Tem gente que precisa de mais tempo para ter essa explosão, essa adaptação, para entender assim a realidade do profissional, não é verdade? Então eu acho que é isso. Acho que o Estevão, eu imagino que o Estevão vai brilhar na Europa. Acho que ele vai se desenvolver, vai ganhar força física para encarar uma Premier League. Isso vai ser importante. Eu acho que ele vai ter uma adaptação muito positiva lá. Tem tudo para estourar, porque eu também acho, mano. O Estevão, ele tem um futebol absurdo. Eu só acho que a pior coisa que aconteceu foi o Palmeiras ficar muito dependente só do futebol dele muito rápido. Desde que ele subiu, ele virou titular muito rápido e a partir desse momento o Palmeiras concentrou a jogar em função do Estevão. Bola na ponta direita, vai Estevão, vai pra cima, limpa 1, 2, 3, tenta o passe, tenta a finalização, tenta o gol. O Palmeiras ficou dependente de um moleque de 17 anos que tinha recém subido. Não pode ser tão comum também o que o Endrick fez contra o Botafogo ou na campanha do título de 2023. Não é todo moleque de 17 anos que vai carregar um time que é um colosso como o Palmeiras nas costas. Colocar toda a pressão aqui e levar numa boa. Não é o comum, não é o viável. O Palmeiras, ele tinha que tentar sim potencializar o Estevão e aí sim ter alternativas. Não é só bola nele, foda-se. Dessa trajetória, dessa primeira, não sei se vai ter uma outra participação aí do Estevão no Palmeiras, era só isso. Bola no moleque e se vira, sem aproximações, sem variações táticas. Se não é bola no Estevão, é só cruzamento pra área. É muito complicado, mas dava pra fazer muito mais também nessa equipe do Palmeiras. Eu acho que ele desempenhou até demais. O que ele fez, o Palmeiras só teve ali um pingo de luz na temporada de 2024 porque o Estevão jogou muita bola no Campeonato Brasileiro. Por mais que ali em jogos grandes, quando triplicavam muitas vezes a marcação em cima dele, como é que ele vai tirar um coelho da cartola se um Rafael Veiga, jogadores de mais renome, sempre se escondendo? Não é passar pano, ele teve uma atitude ruim, a saída dele vai ficar marcada muito por causa dessa entrevista coletiva, risadinha. Mas eu acho que também a parcela de culpa dele não ter conseguido ter grandes títulos pela passagem, nessa primeira passagem pelo Palmeiras, não é só responsabilidade dele, responsabilidade do elenco, responsabilidade também do Abel Ferreira, que não soube, pelo menos na minha visão, extrair o máximo desse moleque que tem um talento. E eu acho que no Chelsea, no futebol europeu, vai jogar muita bola. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa atitude do Estevão e também sobre essa última impressão que fica do Estevão no Palmeiras. Dava pra ter sido melhor essa primeira passagem dele, essa primeira ou última passagem dele pelo Palmeiras? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.